Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, no nosso módulo 3, tá? Vamos iniciar o capítulo 8, O Planeta em Nossas Mãos, tá? Então vamos lá, ó. Cuidar do nosso planeta é essencial para mantermos a qualidade de vida de todos os seres vivos. Para isso é preciso prestar atenção aos problemas causados pelo lixo que produzimos e descartamos, aos rios que poluímos, aos animais que prejudicamos. Será que você está fazendo a sua parte nessa luta? Como a gente poderia fazer a sua parte? Destacando o lixo no local correto, né? Não jogando lixo nas ruas. Então, a gente vê aqui sendo representado nessa imagem uma plantinha, né? Alguém com uma planta, plantando, semeando. Isso é muito importante, tá? Então, vamos seguir. Página 38, tá? O desmatamento não é um problema recente. Há anos, em diferentes lugares do Brasil, observamos o desaparecimento de florestas e, consequentemente, de animais que precisam das matas como moradia e fonte de alimentos para sobreviver. Observando somente a imagem do anúncio de propaganda abaixo, de que maneira você imagina que ela vai abordar a questão do desmatamento? Se a gente parar para olhar só a imagem, sem a legenda. Então, a gente percebe que ela fala, apresenta a imagem de uma floresta, e essa imagem está em um quadro em um museu, tá? Ao lado de uma obra muito importante, né? Que é a Mona Lisa, uma das obras mais conhecidas aí em todo o mundo. Ao ler a legenda, a gente percebe que está escrito assim: não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. É impactante, né? A gente vê essa imagem como se a floresta só pudesse existir no museu como uma lembrança. A gente sabe que isso provocaria um desequilíbrio muito grande no nosso planeta, né? Então ficaria muito difícil, porque o planeta seria muito prejudicado, né? Até com as questões climáticas, por exemplo. Se não agirmos agora, nossas florestas serão uma remota lembrança, uma história contada de forma mitológica ou até mesmo uma peça de museu. O Brasil pode se desenvolver sem mais desmatamento. Junte-se ao Greenpeace e assine a petição pelo desmatamento zero, tá? Anúncio de propaganda da campanha Desmatamento Zero do Greenpeace em 2013. Claro que os nossos governos também devem contribuir, né? Respeitando as leis de demarcação, incentivando o consumo consciente, tá? O anúncio apresentado abordou a questão do desmatamento de forma como você tinha imaginado antes da leitura? Você já tinha visto o anúncio de propaganda antes? A gente vê muita propaganda de produto, né? Essa aqui é uma propaganda que tem a função de conscientizar, não de vender um produto, tá? A gente já viu propagandas de anúncios, né, sobre lixo, poluição. Agora a gente vê muito anúncio de vacinação, tá? Doação de roupas também, por exemplo. Então vamos lá. Esse anúncio que nós acabamos de ver aqui, ele está relacionado a qual área do conhecimento? Saúde, meio ambiente ou educação? Ao meio ambiente. Que tipo de linguagem compõe esse anúncio? Eu tenho uma linguagem mista, porque apresenta a imagem associada às palavras, tá? Que estão na legenda. Então, eu tenho aqui, ó, a imagem e as palavras. Por isso que eu chamo de linguagem mista, tá? Misturada mesmo. Então, vamos lá.
Descreva a imagem apresentada no anúncio. Há dois quadros em uma parede do museu. Um dos quadros é a famosa pintura do Leonardo da Vinci, Mona Lisa. E o outro quadro apresenta a imagem de uma floresta e um rio. Abaixo do quadro há uma etiqueta com a identificação das obras, como ocorre nos museus. Releia o trecho a seguir. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Qual é a relação dessa frase com a imagem apresentada? Essa frase faz referência ao desmatamento, pois se continuarmos desmatando nossas florestas, elas deixarão de existir, relacionando-se dessa forma à imagem, que apresenta a floresta em quadro de museu, local que geralmente apresenta peças antigas, né, peças do passado. Qual tipo de linguagem tem mais destaque no anúncio? A verbal, ou seja, as palavras, ou a não verbal, a imagem? Por que isso acontece? O que a gente viu que o anúncio ele usa muito mais a linguagem não verbal, a imagem tem um espaço maior no anúncio. Por quê? Isso ocorre para chamar a atenção do leitor, tá? Ou seja, vai passar uma imagem muito mais visual, perdão, ele vai olhar e vai fazer uma leitura muito mais rápida desse anúncio. Que cor predomina no anúncio? A cor verde. Que relação ela tem com o conteúdo? A cor verde, tanto da imagem da floresta no quadro, quanto na parte inferior do anúncio. Essa cor simboliza as matas, as florestas, ou seja, reforça o foco do anúncio, lutar pelo fim do desmatamento. O anúncio apresenta argumentos para convencer o leitor a respeito de um problema e traz uma possível solução. Qual é o problema apresentado no anúncio? A gente viu que é o desmatamento, que está ocasionando, causando o desaparecimento das florestas brasileiras, tá? Qual é a alternativa apresentada para tentar solucionar o problema? Agir em relação ao desmatamento das florestas e assinar a petição pelo desmatamento zero. A imagem ao lado é conhecida como QR Code, ou seja, é como um código de barras bidimensional que possibilita a interpretação rápida de informações complementares por meio da leitura, feitas por aplicativos de celular. Você já acessou um QR Code? Em caso afirmativa, com qual objetivo? Então, hoje, se você apontar a câmera do seu celular, você consegue ler esse QR Code, tá? Vai direcionar por uma página com mais informações sobre o desmatamento. Com que finalidade esse código foi inserido no anúncio lido? Provavelmente para apresentar outros dados sobre o desmatamento e direcionar o leitor para outros textos e materiais relacionados ao anúncio. O logotipo é o nome de uma marca ou instituição com a letra estilizada. Identifique o logotipo do Greenpeace no anúncio e contorne-o. Então, vamos voltar lá, ó. Aqui, ó, é esse aqui, tá? Esse é o logotipo do Greenpeace. Qual é a importância desse alimento em um anúncio? O logotipo serve para identificar o anunciante. Por meio dele, o leitor consegue identificar com facilidade qual instituição está divulgando o anúncio, tá? Com que objetivo o site do Greenpeace foi inserido nesse anúncio, após o logotipo dessa instituição? Provavelmente com o objetivo de incentivar os leitores a acessarem o site da instituição, tá? A fim de conhecer melhor seu trabalho e assinar a petição
de que trata o anúncio. Qual é o objetivo de um anúncio de propaganda? Desse anúncio, divulgar um problema social para conscientizar a população sobre alguma situação. Claro que a gente sabe que tem anúncios também que vendem produtos ou divulgam serviços de alguma empresa, tá? Em relação à publicação desse anúncio, responda as questões a seguir. Qual é o público-alvo? O público é em geral. Geralmente, em quais veículos de comunicação é possível encontrar anúncios de propaganda? Em revistas, sites, jornais e cartazes espalhados em locais públicos com grande circulação de pessoas. Leia o trecho a seguir. Junte-se ao Greenpeace e assine a petição pelo desmatamento zero. Qual é o modo das formas verbais em destaque nesse trecho? Junte, assine, é um imperativo, tá? E por que esse modo verbal é geralmente empregado em anúncios? É usado o modo imperativo em anúncios para exprimir um pedido ou uma sugestão que leva o leitor a realizar a ação mencionada no texto. Nesse caso, assinar a petição pelo fim do desmatamento. O anúncio de propaganda tem como objetivo divulgar uma ideia, um serviço ou uma instituição social ou ambiental, sem fins lucrativos. Para isso, apresenta recursos argumentativos compostos por linguagem mista, com frases curtas e o emprego de verbos no modo imperativo, para convencer o leitor a aderir a uma ideia. Pode ser veiculado em revistas, jornais, sites, cartazes em locais públicos, tá bom? Então eu vou deixar como sugestão de atividade a página 42 e 43. Agradeço pela atenção de vocês, até a próxima. Tchau, tchau.